Obrigado. Show, show. Parabéns, João. Deixa os slides, por favor. Posso usar um slide seu, João? Eu queria só pedir para deixar no slide das perguntas, aquele primeiro slide com as 3 perguntas. Desculpa. Não, que é isso. Tá contigo aí. Passou o bastão. Vou cobrar royalty. Direitos autorais, perfeito. Então, com vocês agora, Sérgio Branco, que vai responder todas as perguntas, entendeu? E colocadas aqui. E aqui vocês vão colocar também. Acho que vai ter um espaço, né? Também para perguntas, aí no final. Então, Sérgio, tá contigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, João, por ter aberto o precedente de falar em pé, que eu também vou fazer, e pelo uso aí das suas perguntas. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Mas primeiro eu tenho que contar uma história. Não sei se vocês souberam dessa história, mas em 2011, um fotógrafo inglês chamado David Slater foi à Indonésia fazer fotos de macacos. Ele era um fotógrafo da natureza, e ele vai lá fotografar macacos na natureza. O que acontece é meio controvertido a mais de uma versão, mas eu vou contar para vocês a versão mais interessante e mais divertida. Vamos tentar acreditar nessa versão. Ele está tentando tirar as fotos dos macacos, e os macacos não estão reagindo muito bem à presença da câmera. E ele não sabe muito bem o que fazer, ele tenta de um jeito, tenta de outro, não consegue, até que a câmera dele é furtada por um macaco. O macaco pega a câmera e leva. E depois de um tempo, ele recupera a câmera. Ele vai lá no meio, né, da selva, onde estão os macacos, e recupera a câmera. E quando ele pega a câmera de volta, o macaco havia feito 200 fotos. Seu fotógrafo nato. E a maioria das fotos era imprestável, mas algumas fotos eram selfies muito bem tiradas. O macaco tá bonito, sorridente, o fundo... Nem eu sei fazer selfie tão boa assim. Fundo desfocado. Se vocês colocarem no celular selfie, macaco ou Naruto, macaco tinha até nome, Naruto, vocês vão ver a selfie. E essa foto fez muito sucesso, porque é uma foto de fato muito bonita. E foi parar na Wikimedia, num site. O David Slater até pensou assim, eu vou pra National Geographic com essa foto. A foto vai parar num site, quero crer pelas mãos do fotógrafo, né? Não do macaco, porque também seria esperar demais, vai parar no site, e o fotógrafo entra em contato com o site dizendo, tire a foto daí, porque eu não dei autorização para a foto estar no site. E o site diz, eu tirar sua... Quem é você? Não, a foto não é sua. Quem tirou a foto foi o macaco. E é aí que vem a minha pergunta para vocês. Quem tem o direito autoral sobre essa foto? Nós temos 3 possibilidades. O macaco, o fotógrafo ou ninguém. Quem acha que é o macaco, o titular? Levanta a mão. Quer dizer, o autor, né? O titular. Quem acha que é o macaco? Levanta a mão. Quem acha que é o fotógrafo? Quem acha que não é ninguém? Esse caso palpitante ocupou... Não sei se vocês percebem a conexão, talvez ela não seja tão óbvia, mas vocês vão entender. Esse caso palpitante ocupou todos os congressos de inteligência artificial durante vários anos. Porque a discussão que nós temos aqui, no caso do macaco, é justamente o centro da discussão da inteligência artificial. Porque quando uma ferramenta de inteligência artificial cria uma obra sem intervenção humana, é como um macaco tirando foto. Por quê? O macaco, tentando reduzir uma discussão muito complexa a uma coisa que caiba em 15 minutos e eu ainda tendo que responder todas as perguntas que foram feitas, o macaco não pode ser o titular do direito autoral, pelo menos do ponto de vista da lei brasileira, mas isso vai ser reproduzido praticamente em todas, porque ele não é um ser humano. E no direito brasileiro, os titulares de direito são as pessoas, físicas ou jurídicas, mas pessoas. Macaco está fora. Será que o fotógrafo é o titular? Ele é o dono da câmera, era o projeto dele. Se a gente tivesse mais tempo, a gente talvez especulasse um pouco melhor, mas eu vou falar para vocês. O fotógrafo também não é o titular. Porque a Lei Brasileira de Direitos Autorais diz o seguinte, artigo 11. Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. O macaco já foi barrado no primeiro requisito, porque ele não é pessoa física. São 2, né? Autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. O macaco não é pessoa física, mas o fotógrafo não é o criador. E aí talvez fizesse diferença se ele tivesse dado a câmera para o macaco. Porque ele poderia dizer, mas a minha obra é a relação entre um instrumento técnico e animais. Né? Então, ele poderia falar isso. A minha obra é como é que o macaco age com a câmera. Mas ele não deu a câmera. Nessa versão, existem outras versões, mas nessa versão, o macaco furtou a câmera do fotógrafo. Ele não teve qualquer ingerência sobre o resultado. Se o macaco não é titular, se o fotógrafo não é titular, quem é titular? Ninguém é titular, porque falta autor. Faz sentido para vocês? E aí, quando a gente pensa a relevância disso para a inteligência artificial, a gente tem que olhar em 2 momentos distintos. Eu falei, esse caso alimentou os debates internacionais de inteligência artificial durante muito tempo, antes do ChatGPT. Porque antes do ChatGPT, a gente sabia de cor quais eram os casos relevantes de direito autoral à inteligência artificial, porque era a selfie do macaco, que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas a lógica é muito parecida. Era o Next de Rembrandt, que era um quadro do Rembrandt criado por inteligência artificial, era o Edmond de Bellamy, que era um quadro criado por inteligência artificial, mas nós sabíamos quais eram os casos. Depois de ChatGPT e coisas semelhantes, as obras foram sendo criadas aos milhares ou aos milhões. Quem aqui já usou ChatGPT? Todo mundo, assim. Né? Talvez eu devesse perguntar quem não usou, né? Porque todo mundo usou.
Quem conhece uma plataforma de música chamada Suno? Já usaram? Vocês conhecem, já usaram. Não é muito impressionante? Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e essa plataforma cria música, inclusive com voz, inclusive com sotaque da região do Brasil onde você quer. Com voz, com instrumento, com letra que faz sentido, com melodia. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e eu, em 1 minuto, criei uma música pra ela. A música, o mérito não é meu, mas a música ficou bem aceitável. E ela, claro, ficou super feliz, achando que alguém teve o trabalho de compor. O trabalho durou 1 minuto, né? Que foi o que a plataforma precisou fazer. No caso do macaco, era muito fácil a gente identificar que não houve uma intervenção humana, o que faria a foto estar em domínio público, sem autor. Mas será que a gente consegue, para cada obra criada no ChatGPT, para cada música composta no Suno, saber se houve uma intervenção humana ou não? Isso é impossível. É impossível. Como é que para cada obra eu vou tentar aferir se houve um componente humano, porque o autor sempre é a pessoa física, criadora de obra literária, artística, científica. Isso não vai dar certo. E aí, por isso que eu pedi para o João, que fez esse slide aqui, deixar, porque eu vou olhar sob uma outra perspectiva, quer dizer, eu vou interpretar isso aqui de outro jeito, mas é super útil para mim. Porque quando a gente olha para o direito autoral, quando a gente olha para uma plataforma como o ChatGPT, que é uma plataforma de texto, ou Midjourney, que é uma plataforma de imagem, ou Suno, que é uma plataforma de música, eu tenho 2 problemas muito sérios. O primeiro é o problema do input, que é meio essa pergunta aqui. Quais conhecimentos são necessários para a inteligência artificial? Porque para uma plataforma de música produzir música, ela precisa se alimentar de quê? De música. Para uma plataforma de texto produzir textos, ela precisa se alimentar de textos. E ela precisa se alimentar de muitos textos. Não adianta botar 100 textos ou 100 músicas, ela não vai conseguir fazer. Ela precisa de muito. É provável que para o Suno funcionar, para essa plataforma funcionar, eles tenham que colocar todas as músicas existentes no mundo. Mas eles podiam fazer isso? Pela lei de direito autoral, eles podem fazer isso? Cada país vai dar uma resposta diferente. A lei brasileira, me parece, neste momento, claramente impedir. E dizer, não. Eu estou dando algumas respostas para vocês, porque também, né? Eu venho do Rio de Janeiro, trago um monte de problema, não dou resposta, vou embora, pego meu avião amanhã e deixo vocês com os problemas, não, né? Algumas respostas eu tenho que dar. Então a primeira resposta é, pela lei brasileira, não pode. Não pode. Mas pela lei dos Estados Unidos, talvez possa. E há gente que defende isso. Pessoas muito respeitadas defendem isso. Só que, para tudo na inteligência artificial, para isso daqui, para tudo eu preciso de dados. Dados pessoais, às vezes, mas não só. Dados protegidos por direitos autorais. Toda base de dados, qualquer base de dados é protegida por direito autoral, mesmo que os dados em si não sejam. Ou seja, toda vez que eu alimento inteligência artificial, eu estou diante de um problema de direito autoral. Todas as vezes. Mesmo que seja uma base de dados de nome. Nome não é protegido por direito autoral, mas uma base de dados, se existe uma inteligência por trás, uma inteligência humana, por trás da criação dessa base de dados, que identifique que não é só uma lista alfabética, mas que tenha uma lógica nessa organização, eu tenho proteção da base de dados. E aí, se os Estados Unidos permitem o uso de obras protegidas por direitos autorais para alimentar e treinar sistemas de inteligência artificial e o Brasil não permite, passa a haver uma discrepância entre a qualidade do treinamento nos Estados Unidos e a qualidade do treinamento no Brasil. E aí vocês coloquem isso em escala global. E aí vocês coloquem isso em Europa, e China, e Japão, e Austrália. E aí será que, onde houver menos proteção para direito autoral, nós vamos ter uma inteligência artificial mais desenvolvida? Mas isso não soa meio estranho, porque parece que você está desenvolvendo inteligência artificial às custas de não proteger direito autoral. Percebe que nós temos um problema? O segundo problema está aqui. Eu estou dando uma interpretação livre ao slide do João, mas é muito útil. O limite é no output. A quem pertence? Quem é o dono dessa obra? Quem é o autor dessa obra? Eu já mostrei para vocês por que não pode ser a inteligência artificial. Porque autor é sempre pessoa física. Inteligência artificial nem pessoa é. Ah, então pode ser a empresa? Autor não pode ser, porque autor é pessoa física e não jurídica. Então a OpenAI também não pode ser autora. Então qual é o limite? Há quem vai dizer o seguinte, se você cria um prompt suficientemente original, porque originalidade é um requisito do direito autoral. Sem originalidade não tem proteção. Imagina o seguinte, imagina que Juliana, além de ser uma professora talentosa, uma desenhista talentosa, vai ao Louvre e fica meses diante da Mona Lisa, reproduz a Mona Lisa com tanta perfeição que ninguém aqui consegue distinguir a Mona Lisa original da Mona Lisa da Juliana. Anos de treinamento, dedicação, esforço, dinheiro gasto em cursos, a ponto de, ser impossível distinguir. Eu, sem talento nenhum, vou lá, tento reproduzir a Mona Lisa igualzinho e fica horrível. Nem um pouco parecida. O curioso nesse exemplo, e o irônico, é que a obra dela não é protegida por direito autoral, porque é exatamente igual ao original. Falta originalidade. A minha, que é um desastre, e certamente seria, porque eu não tenho talento nenhum para desenhar, a minha, curiosamente, é protegida por direito autoral, mesmo que eu quisesse fazer uma coisa idêntica, porque eu não consegui. E aí ela ficou diferente. E por ficar diferente, ela é protegida. Então eu preciso da originalidade para a criação. Mesmo que a obra criada pela inteligência artificial seja original, se eu não tenho uma pessoa física, eu não posso proteger. Porque eu preciso das duas coisas. Eu preciso da pessoa física e eu preciso da originalidade.
E aí, então, para encerrar, porque o meu objetivo hoje é só fazer vocês entenderem onde estão os dois pontos de problema quando a gente relaciona o direito autoral com a inteligência artificial, que é no input e que é no output. Que é se eu posso treinar e a quem pertencem esses direitos. Se eu posso treinar vai depender da lei de cada país. Porque os Estados Unidos vão ter um sistema de fair use que é mais maleável. É mais possível mesmo que nos Estados Unidos você possa usar as obras para treinar. O Brasil, que segue a tradição da Europa continental, não tem fair use. A gente não usa o sistema de fair use. A gente usa o sistema chamado limitações. Tem uma lista do que pode fazer. E na lei brasileira, não tem na lista treinamento, claro, né? Porque a lei brasileira de 98, não se podia imaginar que isso ia acontecer. E no output a pergunta é a quem pertence. A lei brasileira claramente vai dizer, se autor é pessoa física, criadora, e a obra foi criada apenas por inteligência artificial, eu não tenho uma pessoa física criadora, a obra é igual à foto do macaco, estaria em domínio público. Só que como, e aqui para concluir, só que como nós não temos como aferir obra a obra, se houve uma intervenção humana ou não, a gente vai precisar regular de outro jeito. Porque o critério que nós temos agora não é suficiente. O critério do direito autoral da lei brasileira atual não resolve a questão. Daí, a consulta pública, que o Francesco já mencionou, que está no site oquequeremosdaia.com.br, onde vocês podem acessar. Um dos problemas é o direito autoral. E vocês imaginem, direito autoral é só um dos pontos. A gente tem que regular também saúde, educação, segurança, tudo mais que vocês possam imaginar. E se vocês se interessam pelo tema, deem uma olhadinha no site do instituto onde eu sou diretor, itsrio.org. Muito material gratuito, muitos livros, muitos textos, muitos cursos gratuitos, inclusive de direitos autorais. E eu estarei lá à disposição.